Boa noite pessoal, tudo bem? Vou esperar só mais 2 minutinhos e a gente começa o estudo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo aí em 2 minutinhos, enquanto o pessoal vai entrando na sala. Vamos começar já já, tá pessoal? Deixa eu só arrumar aqui. 2 minutinhos nós começamos. Só dar um tempinho para o pessoal entrar na sala. E aí a gente começa, se Deus quiser, o estudo da noite. Hoje nós vamos estudar o transe. Apostila, FEB. Nós estamos estudando aqui a apostila da FEB, né, sobre mediunidade. Hoje nós vamos estudar o capítulo, na verdade o módulo 2, tema 2, né, programa 1, que é a primeira apostila da FEB. Tá, mais 2 minutinhos e a gente começa. Enquanto isso, vai dando as boas-vindas aí os companheiros que vão chegando, né? Lembrando que a gente está todas as quartas-feiras, a gente está tirando para estudar doutrina espírita, né? Mediunidade, né? E a gente está seguindo o programa da FEB, né? A gente cada semana a gente lê um capítulo da apostila, a gente estuda um capítulo, né? Algumas vezes mais de uma semana para o mesmo capítulo, né? Quando a gente vê que não deu para esgotar o tema, né? Nosso objetivo aí é falar de mediunidade, né? Tirar essas quartas-feiras para a gente poder estudar sobre o tema mediunidade, né? Para os médiuns novatos, para as pessoas que querem conversar sobre o assunto e aproveitar, né, esse momento aí que a gente está tendo para poder desenvolver aí os nossos conhecimentos acerca da mediunidade, né? A gente sabe que é muito importante, que é um tema que traz aí muita curiosidade, né? As pessoas têm muita vontade de aprender e aí a gente está aproveitando, né, todas as quartas para poder desenvolver o tema, tá bom? Mais um minutinho a gente começa, né? A gente vai fazer a prece e aí a gente entra na apostila mesmo, né? Para quem quiser olhar aí, né, tá na página 123 da apostila, né? Na verdade são, né, 2 folhinhas, 123 até a 126, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é o transe mediúnico, o que é o transe em si, né? Agradecendo aí todos que estão participando com a gente. Vamos lá? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando nas vibrações do mais alto, presença amiga dos companheiros espirituais, para que possamos juntos desenvolver um estudo do Evangelho e da mediunidade à luz da doutrina espírita. Senhor Jesus, ajuda-nos na caminhada do aprendizado, dá-nos entendimento, a paz e a luz. Ajuda-nos a seguir em frente, a estender as mãos, a multiplicar os valores, a acreditar na luz e a colaborar com o bem. Fica conosco, Senhor, para que possamos aprender a ser instrumentos do Teu amor. Ajuda-nos e nos ilumine, para que possamos colaborar na obra de consolo do Teu reino de amor. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Agradecemos os amigos espirituais que nos permitem esse estudo e te pedimos que fique conosco hoje e em todos os momentos da vida. Então, pessoal, né, boa noite mais uma vez aí a todos, né? Vamos começar, né, o nosso estudo de mediunidade, né? A gente, né, hoje vai falar um pouco sobre o transe, né? O transe, que é aquele estado, né, que precede as comunicações mediúnicas. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o transe, né? Aqui na apostila aqui está falando, né? Quem já tiver lido, né, quem já tiver lido algum tema, ou quem já tiver alguma dúvida na área, né, pode falar com a gente, por favor, né? A gente agradece aí a colaboração de todos, né? Quem tiver pergunta, quem tiver lido e tiver dúvida também, é sempre bem-vindo, tá? E qualquer dúvida é só abrir aqui o microfone aqui no Jitsi ou escrever aqui pra gente no Instagram, tá bom?
que a gente tem o prazer aí da gente tentar ajudar, né? Claro que a gente não sabe tudo. Para a gente entender o transe, né, nós temos que entrar um pouquinho na questão da mente humana. Né? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar, né, que a mediunidade, né, ela é algo que é inerente a todos, ou seja, todos nós, em algum nível, né, temos alguma percepção mediúnica, ou seja, todos nós somos capazes de sentir ou de perceber os espíritos desencarnados, né, ou as energias espirituais que eles emanam. Muitas vezes um médium ele não percebe um espírito diferente, mas ele percebe talvez a energia ou a vibração, né, que emana dessa entidade ou que essa entidade deixou, né, ou impregnou em algum lugar. Né? Todos nós temos uma aura, né, uma energia que é nossa, e essa energia nos envolve. E à medida que eu fico em determinado ambiente, a tendência é que essa energia esteja nesse local. Né? Então, por exemplo, eu sento aqui muito nessa cadeira, então essa cadeira está impregnada com a minha energia. Se uma pessoa se sentar aqui e for sensitiva, ela pode perceber muito de mim, né? Principalmente das outras pessoas que já utilizaram esse objeto. Né? Isso a gente chama de mediunidade de psicometria, tá? Que é a nossa capacidade de sentir a energia de um ambiente, de um local, sentir a energia de um objeto, pegar uma camisa, né? Pegar um objeto pessoal e sentir. Alguns médiuns têm essa faculdade e conseguem perceber muita coisa, aliás. Né? Mas, né, o que isso tem a ver com o transe? O transe é um estado de consciência alterado, no qual a gente se torna mais sensível aos estímulos, né, mediúnicos, ou os estímulos anímicos, sejam eles quais forem. O que isso quer dizer? Né? Normalmente, quando a gente está acordado, nós temos 5 sentidos ativos, vamos dizer assim, né? Que é a nossa visão, nossa audição, paladar, né? O tato, que é o sentido primordial, né? E o olfato. E a gente tem sentidos que são dominantes. Né? A gente tem, por exemplo, a visão, que é o sentido dominante na gente, só se a gente tiver um problema visual muito grave, eu for cego. Né? Normalmente, quando a visão não é o sentido dominante, é a nossa audição que é. Por isso, né, advém daí aquela história dos cegos que dizem escutar demais. Na verdade, eles não escutam mais do que os outros, eles apenas prestam mais atenção, né? São mais atentos às suas percepções auditivas. Tá? E aí, o que acontece? Para que os nossos sentidos espirituais, vamos dizer assim, funcionem, de certa maneira, necessário entrar em um estado no qual os nossos sentidos físicos, né, os nossos sentidos básicos aqui de encarnado, a visão, a audição, o tato, o paladar, estejam, de certa maneira, suprimidos. Né? O que isso quer dizer? Né? Na medida que a gente limita os sentidos físicos, a tendência, né, é que a gente consiga perceber mais com os sentidos espirituais. Tá? Por isso que as salas de reunião mediúnica normalmente tem uma luz, né? Uma luz de uma cor mais tênue, né? Normalmente são em ambientes fechados, normalmente as reuniões ocorrem, né, em locais fechados, em salas fechadas, né? Porque facilita tanto o processo de comunicação, né? Porque é uma reunião privada, quanto também, né, limita, né, a sobrecarga sensorial do médium, ou seja, a gente para de prestar atenção no ambiente, fecha os olhos e se concentra. Né? O que é o transe em si? O transe, né, é aquele estado que a gente tem quando a gente está, vamos dizer assim, entre a vigília, né, que é o estado de acordado, e o sono. Né? Então Kardec fala, né, os espíritos falam para Kardec, que o melhor momento para a gente perceber os espíritos, ou para a gente desenvolver, né, as nossas faculdades espirituais, é quando nós estamos nesse estado intermediário, que é o estado de sonho. Né? Sonho não, diria o estado, vamos dizer assim, de pré-sono. Né? Que a gente está lá, não dormiu, mas também não está acordado, né? Está naquela sensação ali de meio termo. Tá? É nesse momento que normalmente, né, os médios entram em transe e percebem, né, as questões do mundo espiritual. Tá? É nesse momento. Isso acontece sempre? Não. Tá? Porque nem sempre as pessoas conseguem manter o estado de transe. Muita gente, quando começa a concentrar, dorme. Né? Algumas pessoas dormem e outras pessoas não conseguem se concentrar e entrar nesse estado, né, que a gente chama de transe. Né? Só vou ler aqui uma informaçãozinha aqui pra gente. Olha aqui, ele fala aqui pra gente. Ó. Somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos a energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior,
ou a forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista torturada. Né? Então o Emmanuel está falando aqui, isso aqui é um texto do Emmanuel, né? Ele está falando que a nossa mente, né, a gente sempre fala isso, né, a nossa mente vai dizer para onde que nós vamos mediunicamente. Ou seja, a pessoa ela pode se associar, né, a vibrações superiores pelo pensamento, ou ela pode se associar por vibrações, né, ou por pensamentos a energias, né, que o Emmanuel chama de energias deprimentes, né, energias negativas, né, que são energias oriundas aí do desequilíbrio, né, dos vícios. E isso, né, essas energias, esses pensamentos vão dizer para a gente quais são as nossas companhias espirituais. Então, quando a gente está lá na reunião, ou quando a gente está no estado, né, de tranquilidade muito maior, de estar concentrado, né, os médiuns eles entram no transe. Né, eles entram nesse estado no qual eles estão meio acordado, meio dormindo, né, estão ali no meio termo ali, e ali eles conseguem perceber o mundo espiritual. A prática da meditação pode aumentar a concentração durante o transe mediúnico? De certa forma, sim. Tá? Por quê? Deixa eu só arrumar aqui. A meditação ajuda, mas ela, em último plano, não. Porque o objetivo da meditação não é a percepção de um espírito. Né? É um estado de... A meditação ela vai te ajudar, talvez, no primeiro momento da concentração. Né? Mas depois a atenção do médium ela vai estar, né, para as impressões espirituais que ele vai receber. Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Tem um baúlinho aqui, né? Então a meditação ela pode ser uma ferramenta para ajudar no processo de concentração, mas não no processo de transe, né? Porque o transe envolve você perceber uma outra inteligência, uma outra energia e dar vazão a essa energia. Né? Então você, quando você está meditando, você não faz isso. Mas no primeiro momento ajuda sim, principalmente aquela parte de concentrar, de relaxar, né? Mas aí tem que ter um certo controle da pessoa para ela não aprofundar demais a meditação e parar de perceber, né, as questões espirituais. O objetivo do transe é o quê? Você abafa os seus sentidos físicos, por isso que o pessoal fecha os olhos, está lá com as mãozinhas, num ambiente silencioso, né? Às vezes com alguma música, para que você perceba espiritualmente o ambiente. Você limita os sentidos físicos para que você abra o sexto sentido, vamos dizer assim, que está sempre ali, mas que a gente não dá muita atenção. Tem momentos ou dias deprimentes, não faz com que seja a nossa vibração constante, né? Entendi. Né? O que o Emmanuel fala aqui é o constante da nossa vida, né? Então imagina a pessoa que vive num ambiente viciado o tempo todo, ou então a pessoa que é agressiva e violenta o tempo todo, né? Dificilmente ela vai conseguir uma companhia espiritual que ajude ela a sair dessa onda se ela não se modificar. Né? O que importa na nossa associação espiritual, vamos dizer assim, né? Que se associa, é a nossa constância. Nós somos a soma de tudo. Então, se eu passo a maior parte dos meus dias buscando equilíbrio, é isso que conta no final. Tá? Claro que a gente tem os altos e baixos que são da condição humana. Né? Então, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente não está, tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais alegre. Né? E isso são questões de momento. O Emmanuel fala aqui na conduta, vamos dizer assim, a longo prazo mesmo de cada um de nós. Né? Quem está chegando aí, nós estamos estudando transe. Tá? Então, quando a pessoa entra em transe, né, ela vai perceber. Né? Olha só. Conceito de transe, está aqui na apostila. A palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servino, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, de sorte que abre as portas da subconsciência. Então, aqui que a gente falou, né? Aquele estado entre o dormindo e o acordado é o estado de transe. Tá? Acontecem muitos fenômenos mediúnicos e anímicos, né? Quando a gente está quase dormindo. Né? Muitas crianças, né? Por exemplo, eu tinha isso muito quando era criança. Né? Quando eu estava lá entre o dormindo e o acordado, eu escutava um monte de vozes, como se eu estivesse no meio assim, de um burburinho extremo. Né? E também acontece o transe, tá? Naquele momento que a pessoa está acordando. Né? Aquela famosa sensação que muitos companheiros descrevem, que eu já tive também, né? Que é uma sensação angustiante para alguns, de você estar acordado e não conseguir mexer o corpo. Né? Muita gente relata, né, que passa por uma experiência no qual ela está acordada,
né? Ela se sente acordada, mas o corpo dela não obedece nenhum comando. Ela vê as coisas acontecendo, às vezes até coisas do mundo espiritual que ela, né, que ela se assusta, e ela não consegue se mexer, e ela percebe tudo em volta. E aquele estado deixa a pessoa assustadíssima, tá? Na verdade, ela não acordou. Na verdade, ela está num momento de transe entre o momento de que ela está dormindo e o momento que acordou. Só que ela não está percebendo e ela está dormindo ainda. Tanto é que depois ela acorda, né? Então, esse estado também é um estado de transe, tá? Aquele estado da pessoa que está dormindo e não consegue se mexer. Por que a maioria das pessoas tem medo desse estado? A gente já até falou isso aqui. Porque ele lembra muito o estado de morte, tá? Muitas pessoas, quando desencarnam, o que acontece com elas? Elas ficam nesse estado, né? Que parece que a pessoa está acordada, está viva, né? No sentido, né? Quando a pessoa desencarnou, né? Ela está morta, o corpo dela, mas ela está percebendo, está vendo tudo, ela está lá no corpo, está presa no corpo e está vendo tudo acontecer. É o mesmo pânico. Por isso que muita gente tem medo da situação, porque remete inconscientemente ao que acontece na morte de algumas pessoas, né? Com todo mundo que isso acontece não, tá, gente? Algumas pessoas que ficam presas ao corpo. E isso deve ter alguma história subconsciente da gente, porque, né, nós tivemos milhares de encarnações, então em algumas nós devemos ter passado por isso, né, com certeza. Por isso que é tão desconfortável essa situação, né? Por isso que incomoda tanto. Por quê? Porque é uma situação que a gente não tem controle, né? A gente se vê ali no nosso corpo, mas o nosso corpo não nos obedece. É uma situação extremamente angustiante, né? E nos incomoda muito, né? Claro, né? Não tem nem como não incomodar, né? Porque realmente é uma situação, né, extremamente assustadora, né? Isso também é um transe mediúnico, tá? Isso também é uma situação de transe, né? Isso quer dizer que a pessoa tem alguma mediunidade? Normalmente não, tá? Isso é vamos dizer assim, é um bug que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo físico, tá? Isso não quer dizer muitas vezes que tem mediunidade, não. Se isso é recorrente, ou seja, isso acontece todo dia, isso acontece sempre, pode ser algum fenômeno mediúnico. Aí já é outra história, né? Pode ser que a pessoa tenha aquilo que a gente chama de desdobramento. Tá? A diferença do desdobramento para esse de ficar preso no corpo é que no desdobramento a pessoa se vê fora do corpo, ela sai, ela interage, ela vê os espíritos, ela conversa, né? Mas para tudo isso existe graduações, né? O Kardec aqui ele divide, né, os tipos de transe, fala assim, ó, tem o transe patológico. O que é o transe patológico? A pessoa sofreu um coma, bateu o carro lá, a pessoa entrou em coma e ela se vê fora do corpo. Aquilo ali é um transe patológico. Ela está, né, ela tá tendo um problema de um acidente, alguma coisa, ou então ela tem um problema de saúde, né? Por exemplo, ela tem uma catalepsia, ela tem uma doença do sono, tá? Então ela pode entrar em transe de maneira patológica, né? Ou seja, por um agente externo ou um desequilíbrio orgânico, tá? Tem o transe espontâneo e natural, né, que é aquele da reunião mediúnica, que você senta lá, se concentra, né, e quando você se concentra, você consegue perceber os espíritos, tá? E tem também o transe provocado. O que é o transe provocado? Gente, é o pessoal que bebe lá a ayahuasca lá, é os índios que fumam cachimbo lá e começa a ver espírito, é o pessoal que bebe bebida alcoólica, que induz transe mediúnico, tá? A bebida alcoólica induz transe. Por isso que muitas religiões usam, tá? Precisa disso? É aconselhável? Não, porque você vai sintonizar quantidades ligadas com aquilo, né? Você não vai ver Jesus beber e enchendo a cara de cachaça, né? Não, dificilmente, não vai ver. Por quê? Não é a sintonia do Cristo, né? Mas você vai ver o seu Zé, que é desencarnado, seu vizinho, que enxugava todas. Aí você vai ver o seu Zé, porque você está bebendo e vai aparecer do seu lado lá, vai beber junto com você, né? Então aí que entra essa questão que o Emmanuel fala do pensamento, tá? Todo médium entra em transe. Aí quando você vê o espírito, eu estou aqui conversando com vocês aqui, aí o Lucas aparece aqui do meu lado. Oh, beleza, né? Até espero que esteja aqui, apesar de não estar vendo ele agora, né? Eu estou em transe? Estou em transe, só que é um transe tão leve que a gente não percebe. Normalmente o médio vidente, clarividente, ou audiente, ou clareaudiente, né? O que é o vidente? O vidente é o que vê na mente dele. O clarividente é o que vê como se tivesse uma pessoa do lado até chegar ao ponto de se confundir. Mesma coisa para o audiente e clareaudiente. Tá? Por que chama clareaudiente? Porque a audição clara. O que quer dizer? Se o espírito falar comigo aqui e outra pessoa falar, eu escuto a voz dos dois misturada. Né? Um audiente só vai escutar aquela voz dentro da cabeça dele. Que é um fenômeno também mediúnico, mas que pode ter origem numa mediunidade intuitiva. Né? Muitos médios são intuitivos, ou seja, eles intuem
o espírito. Eles sabem que tem um homem aqui do meu lado e escreve. Eles sabem que tem uma voz falando dentro da cabeça deles. Eles pegam um lápis e vem um pensamento e eles escrevem. É um médium intuitivo. O médium ostensivo, que a gente chama, o que ele vai ver? Um espírito mesmo, uma pessoa aqui do lado dele. Né? E às vezes a coisa é tão palpável que você confunde o encarnado com o desencarnado. Você acha que o cara está encarnado. Né? Você fala, quem que é esse homem que entrou na minha casa aqui? Né? É diferente o fenômeno. Todos esses casos têm um transe, só que são níveis de transe, né, mais sutis. Né? Então, se eu ver um espírito aqui, eu estou em transe. Tá? É um transe mínimo, mas eu estou em transe. Tem que ter transe para ter percepção mediúnica. Tá, gente? Né? E quando a pessoa... É aí diferente, por exemplo, da reunião mediúnica. Na reunião mediúnica eu sento lá na mesa, eu ponho as mãos na mesinha, fecho os olhos, começo a me concentrar, faço a prece, aquela coisa toda. Né? E aí eu me vejo fora do meu corpo. E aí eu vejo um espírito que se aproxima, que conversa comigo, né? Às vezes um espírito está falando através de mim, eu estou lá vendo um espírito falando de fora, ó, tem no meu corpo ali, um espírito falando ali, olha só, ele está me abraçando, né? Mas ao mesmo tempo eu continuo controlando o meu corpo. Se eu quiser falar assim, ó, você não vai falar mais, eu controlo o meu corpo. Né? É como se eu tivesse controle remoto à distância, eu estou controlando tudo, tá? Se eu abrir o olho eu vejo, com os olhos do meu corpo, tá? Isso já é um fenômeno mediúnico ostensivo, tá? É diferente. Tá? Então existem várias graduações de transe, né? E existem várias graduações de fenômenos mediúnicos. O que acontece é que isso difere de pessoa para pessoa. Por isso na doutrina espírita, né, fala assim, vou tomar um chá, vou tomar uma cachaça aí para ver os espíritos. Não é aconselhável de maneira nenhuma. Né? Muitas vezes quando você vê uma pessoa conversando com nada, né? Por exemplo, você vê lá um bêbado lá brigando com alguém, né? Conversando com os outros, xingando, resmungando com alguém, ele está conversando com alguma entidade espiritual. Tá? Ele está conversando com algum espírito que está ali em torno dele. Né? Ou então ele está percebendo o mundo espiritual e está reagindo, né? Sendo médio de outro espírito que está ali com ele, que está falando aquilo que ele está repetindo. Tá? Né? Então, assim, não é aconselhável. Por quê? Porque ali ele está num estado de desequilíbrio total. Ele está lá bêbado, ele está lá desequilibrado, ele está lá drogado, ele está lá, né? Num estado que não vai produzir um efeito espiritual adequado. Né? Então você não vai querer, né, atrair, né, para a sua convivência, para a sua casa, para o seu dia a dia, um espírito alcoólatra que vai te acompanhar porque você bebeu a cachaça. Né? Apesar que a gente faz isso mais do que a gente imagina, né? Porque o que atrai os espíritos são as nossas condutas. Né? E como nós estamos longe ainda da perfeição, né? Nós somos seres ainda, né, que estão buscando melhorar, né? E conforme os próprios amigos espirituais falam, o que importa é o nosso desejo de ser melhor, né? O nosso esforço, né? Como diriam os espíritos do Kardec, né? O que importa é o esforço. Então a gente vai se vigiar, a gente vai tomar conta, a gente vai tentar evitar que essas entidades, que esses espíritos, né, se aproximem da gente. Como é que a gente faz isso? Vigiando a nossa conduta. Jesus dá a dica há 2000 anos atrás: vigiar e orar. Né? O que é vigiar? Vigiar é prestar atenção no que nós somos, no que nós sentimos. Né? Por isso que algumas pessoas bebem e se transformam, sim. Né? Não só por isso, né? Porque o que a bebida faz? A bebida desinibe a pessoa. Então ela solta as amarras, vamos dizer assim, as castrações mentais, né? Porque ela desinibe, então eu falo demais, eu me exponho demais, ao mesmo tempo que ela me vincula com entidades que também estão bêbadas lá no mundo espiritual. Né? Espíritos que muitas vezes estão em regiões de sofrimento, que estão em regiões tenebrosas e que vem, né, e percebe esses lugares. Então é muito comum, por exemplo, você ver o bêbado lá falar, tá cheio de bicho aqui, ó, tem um monstro aqui. Eu tinha um amigo meu, né, quando eu era adolescente, isso, né, já tem aí seus 25 anos para mais, né? Então, assim, eu tinha um amigo meu na escola, eu não esqueço dele, que ele tinha um vício em droga, assim, ele usava droga quase todo dia que ele ia na aula. E eu lembro da gente conversando na escola, assim, na hora do horário, assim, do recreio, né? E ele, a gente sentado assim do lado de fora, assim, aí que tinha arborizada na escola, e ele virar pra mim e falar assim, Marcelo, vamos correr. Eu falei, mas por quê? Né? Esqueci até o nome dele, tanto tempo. Ele falou assim, não, porque as árvores querem pegar a gente. Ó, as árvores, tudo vem pegar a gente. Ou seja, ele estava vendo uma imagem do mundo espiritual, né? Que ele estava lá alucinando em cima daquilo, né? Talvez ele estava vendo entidades e ele entendia aquilo, ele estava interpretando que as árvores lá do jardim, lá da área lá em torno da escola, tinham criado vida e estavam indo lá querer bater na gente. Né? Ou seja, ele estava debaixo de um transe mediúnico. Tá? Aí o que aquilo pode ser? Né? Ele pode estar vendo alguma coisa que os espíritos estavam andando com ele, né? Desequilibrados como ele, viram no mundo espiritual.
né, um lugar onde entidades monstruosas com formas, né, que ele lembra que parecem formas de árvores, de plantas, atacam as pessoas. Tá? E aí ele tinha essa visão, né? E é por isso que a gente vê, né, que as pessoas que bebem realmente elas brigam, elas xingam, elas agridem, né? Produzem espetáculos ali que são muitas vezes deprimentes mesmo. A gente fica até, né, sem graça de ver, né, o nível ali da agressividade ali, às vezes o nível ali da raiva desses espíritos, né, dessas pessoas que ficam ali envolvidas com aquela energia, né, infelizmente, né, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né, e é um dos fatos mais complicados aí, né, das questões da mediunidade, né, infelizmente, né, meus amigos. Então, por isso que algumas pessoas bebem e se transformam, sim. Meu pai, amigo, quando bebia era muito complicado. Brigava, chegava até a lutar. Sim, são muitas histórias, né? De pessoas que estão ali sob influência ali de um narcótico, de alguma coisa. Por isso que antigamente os índios, né? O que o pajé fazia na tribo? O pajé ele tomava lá o cachimbo, ele fumava o cachimbo dele lá, ele tomava lá a erva dele lá, né? E aí o que acontecia quando ele fazia isso? Ele entrava, né, num estado de consciência alterada, e esse estado de consciência alterada fazia com que ele percebesse os espíritos, fazia com que ele entrasse em transe e ele via lá os espíritos falavam para ele o que ele tinha que fazer, falava para ele, né, vai lá no mato. E isso naquela época, né, gente, a gente tem que entender isso, né? Naquela época a situação funcionava assim, né? Muito diferente de eu hoje encher a minha cara. Naquela época o índio, né, o companheiro lá na selva, ele estava fazendo aquilo para tentar salvar, né, salvar lá uma mulher que estava com um filho, né, na barriga para nascer, um índio que estava ferido, né, então ele utilizava aquilo dessa maneira. Então é bem diferente, né, da gente fazer uso disso hoje, não é necessário, né, não tem motivo espiritual nenhum que me faça, né, entrar num estado, né, de desequilíbrio tal que façam com que eu enche a cara lá para poder ver espírito. Porque os espíritos que eu vou ver não vai ser coisa boa, não. Né? Duvido muito que, né? Só se for os espíritos socorristas que vieram lá me ajudar a sair da onda. Né? Pode ser que eu veja esses espíritos, tomara. Né? Mas não é nada agradável essa visão, não. Né? Então a gente tem que observar. Né? Sempre que bebemos, estamos propensos a ser instrumento de espírito trevoso? Sempre. É complicado falar para sempre, né? Porque sempre... Existem graduações, porque normalmente os espíritos que obsediam as pessoas nos vícios, eles acompanham aquelas pessoas a longo prazo, né? Então aquela pessoa ela tem ali um comportamento repetitivo num determinado vício, né? E isso faz com que aquelas entidades ali que estão ali para poder, né, oferecer ali o seu desequilíbrio, vamos dizer assim, ou para partilhar aquele vício com a pessoa, né, que elas sejam envolvidas ali, né? E que elas colaborem de alguma forma ali para que aquela situação, ou aquele vício, né, ou aquela problemática lá que está acontecendo com o companheiro se manifeste. Né? Então, assim, sempre vai acontecer? Não, mas o que é aquela situação? À medida que eu vou tendo um comportamento repetitivo, vamos dizer assim que os espíritos da região vão ficar me conhecendo. Ó, aquele é o Marcelo, ele é médium ali, ele percebe, né? Então vamos chegar perto dele, porque quando o Marcelo bebe, né, quando o Zé bebe, nós sentimos 10%. Quando o Marcelo bebe, nós sentimos 70% da cachaça, porque ele é médium. Né? Ele tem a energia mediúnica dele, está lá, e aquilo ali está, né, envolvendo ele, né, de uma maneira muito, muito pesada. Né? Então, assim, muitas vezes acontece isso. A gente se torna ali, vamos dizer assim, companheiros constantes dessas entidades, né, sem querer. Né? Porque elas se associam com a gente pelos nossos comportamentos, a gente não sabe. Né? A gente já falou disso algumas vezes. Né? Essas entidades que têm aí, né, desequilíbrios profundos, né, vão ter facilidade de nos envolver. Né? E isso é infelizmente, isso é uma verdade. Né? É uma coisa triste, difícil, né? Muitas vezes até tenebrosa, né? Mas não é só para comida, só para bebida, não. Né? Espíritos se associam às pessoas pelos mais variados e múltiplos aí motivos, né? Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Né? Eles se associam aí de maneira que eles dominam a vida das pessoas. Né? Nos dias que que o viciado não bebe, ainda é influência espiritual? Olha, é menor, né? Mas com certeza os espíritos que querem que ele beba vão estar lá em cima dele, insistindo para ele correr, né, e continuar bebendo. Por quê?
porque aqueles espíritos são viciados também, vão imaginar, né? Então eu tenho um espírito desencarnado, ele é viciado, né? Ele tem a vontade de beber, ele tem um desespero para beber, como todo viciado tem um desespero com seu objeto de vício, né? E aí ele vê que o companheiro encarnado lá, que, né, teoricamente deveria estar com ele bebendo, hoje não foi. O que ele vai fazer? Ele vai se dirigir à casa da pessoa e vai chamar ele. Fala, ô Zé, vamos, o que você está fazendo aí? Se ele tiver acesso a um ambiente familiar, né, for uma casa desprotegida, se for um ambiente, né, onde não tem o hábito da prece, onde todo mundo está desequilibrado, ele vai entrar lá dentro e vai falar com o cara, ó, nós estamos precisando de você lá, né? Claro que isso num nível espiritual, né, gente? Ele não vai aparecer para a pessoa e falar isso, né? Mas ele vai influenciar a mente da pessoa para que ela vá lá e beba, né? Isso também é um transe, tá? Por quê? Porque quanto mais ele bebe, mais ele sintoniza com o espírito, mais fácil fica a sintonia, mais fácil ele beber de novo. E isso é uma, vamos dizer assim, uma... Como é que a gente pode falar, né? Isso é uma... Como é que a gente poderia dizer aqui? É um ciclo, né? Infelizmente. O que você me diz do transe sobre hipnóticos? A mesma coisa, você está tomando um medicamento, esse medicamento ele cria um estado alterado de consciência, né? E você vai entrar no estado de transe. Se você tiver uma mediunidade, você vai ter uma percepção espiritual. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma endoscopia, que eu tomei aquela... Eles dão um remédio na gente que a gente apaga, né? Então, na hora que eu voltei, né, eu não vi nada, realmente eu apaguei, né? Eu não vi nem espírito, nem ninguém. Mas na hora que eu voltei da anestesia lá, né, que eles dão na gente, pra gente não, né, do remédio que eles dão na gente pra gente dormir, o que aconteceu? Eu vi os espíritos lá tudo, eu vi os espíritos andando atrás lá, eu achava, não, eu perguntei lá pro médico fazendo endoscopia, o que esse cara que tá andando atrás de você aí, por que tá carregando essas facas aí? Entendeu? Um espírito desencarnado, passei mal vergonha, falei, não, tem ninguém aqui não, você tava... Né? O médico achou que eu tava, como se diz, que eu tava alucinando. Entendeu? Ele achou que eu tava lá, tava alucinado, tava doidão, né? E foi o que foi, né? Então, assim... Ah, tá. Você tá falando hipnótico provocado pelo hipnotizador. Esse é um transe mais leve, né? Ele pode também gerar uma sugestão e a pessoa fica mediunizada. Principalmente médium que a gente chama de médium sonambúlico, tá? Eu entendi que você estava falando sobre hipnótico, medicamento hipnótico, né? Que eles chamam de hipnótico lá, que são os medicamentos que geram, que fazem a pessoa dormir, né? Que hipnose vem disso, né? Vem de hipnos, né? Que é o deus grego do sono, né? Por isso que chama de hipnotismo, né? Que é a técnica de fazer a pessoa entrar em transe, né? O hipnotismo é baseado nisso, né? Claro que a gente tem um monte de charlatão em torno disso, né? Então, assim, muita gente fala que faz hipnose, aquela coisa toda, mas na verdade é só um truquezinho barato aí, né? Então a gente tem que saber filtrar essa questão aí muito bem, né? Porque nem toda hipnose, né, é uma influência espiritual ou é alguma coisa assim mais, né, direta, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, mais alguma questão aí que vocês queiram trazer aí sobre transe, alguma dúvida? Aqui o André Luiz fala, né, nos domínios da mediunidade, que todos os seres vivos respiram numa onda do psiquismo dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Contudo, como um médium, acima de tudo, é um intérprete das ideias dos espíritos, o orientador esclarece. Os valores anímicos, como faculdade de comunicação entre o espírito, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. O que isso quer dizer? Traduzindo aqui. A gente tem uma construção mental que nos é própria. Então, com o espírito, para ele comunicar, ele vai estar sujeito, tá, aos conteúdos mentais que eu, Marcelo, tenho nesse momento. Então, não adianta nada o espírito vir aqui, né, falar e pensar dentro da cultura babilônica quando eu não conheço nada da cultura babilônica. Não vai dar liga, né? Então, tudo que ele falar, eu vou interpretar de acordo com a minha realidade mental de hoje, né, quando eu for passar essa informação. E ele, o espírito que está se comunicando, ele vai estar preso dentro desse limite.
Quando que isso transcende? Ou seja, quando que o espírito consegue ser mais ele mesmo? Quando o médium tem valores anímicos. O que é os valores anímicos? É história espiritual. Né? Por exemplo, o espírito fala alemão, eu fui alemão na outra encarnação. Aí o negócio flui muito mais fácil. O espírito ele é um médico. Eu já fui médico em outra encarnação, flui mais fácil. O espírito é um religioso, eu fui religioso na outra encarnação, eu sou religioso agora. O espírito vai fluir mais fácil. Né? O espírito é um guerreiro, um assassino. Eu não sou assassino, então vai ser bem limitado o nosso grau de comunicação. Né? Às vezes eu ia buscar na minha intimidade quando eu fui assassino lá na Idade da Pedra. Lá, né? Então são questões que vamos ter de diferença. O momento de prece que fazemos pode ser um transe leve, atrair boas intuições? Sim. O que é a prece? A prece é um indutor de pensamento. Quando você faz prece, você está direcionando o seu pensamento, você está canalizando sua mente para a espiritualidade. Né? Porque normalmente quando a gente chega na reunião mediúnica, o que acontece com a gente? Nós estamos pensando nas coisas do dia a dia. Né? No jogo de futebol que eu acabei de ver, no jogo de videogame que eu estava jogando aqui em casa, no para-casa do menino que eu esqueci de fazer, na conta que eu tenho que pagar, no chefe que brigou comigo no trabalho, né? No homem bonito que passou e me mexeu comigo, na mulher bonita que mexeu comigo, né? Na briga que eu tive com um amigo, com um irmão, no programa de televisão. Então minha mente está toda poluída com isso. Então eu vou lá para a reunião. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prece. No momento que eu faço uma prece, o que eu faço? Eu concentro o meu pensamento, né? Aonde? Na espiritualidade, em Jesus. Por isso que normalmente quando a gente está meio desfocado, né? Quando a gente está meio fora ali da nossa sintonia que a gente considera boa, o que a espiritualidade recomenda para a gente? Faz prece. Né? Não perca tempo, faça prece. Faça prece para você, né, sair da onda negativa. Então quando a gente está ali em desequilíbrio, eles já chegam e já falam para a gente, faz prece, meu filho. Pode fazer prece aí que a prece vai te ajudar a entrar em equilíbrio. A prece vai te ajudar a sair desse pensamento aí desequilibrado que você está carregando. Por quê? Porque a prece, ela nos concentra. Esse é o objetivo da prece. Por isso a gente tem que prestar atenção na prece. Né? Às vezes eu brigo com os meninos por causa disso. A gente vai fazer prece no culto lá, tem um olhando para o teto, outro olhando para o lado, e a prece não está entrando. Por quê? Porque eu não estou concentrado, eu não estou escutando. Eu não estou pensando naquilo que eu estou percebendo. Né? E aí a prece se torna extremamente limitada no seu poder de ação. Né? Eu não estou pensando naquilo, eu não estou sintonizando com aquilo. A prece se torna algo ali, né, simplesmente paliativo. Eu não estou dentro de uma onda mental favorável. Eu estou ali porque eu estou ali. Né? Não tem coisa melhor para fazer, eu estou aqui. Né? Então é uma questão para a gente poder refletir. É uma questão para a gente poder pensar, né, dentro aí do escopo da mediunidade, como se diria aí. Então, temos, né, a prece como um facilitador de transe. Tá? Lembra que vivemos em espírito, então, nos pensamentos. O pensamento está com Jesus, estou numa boa sintonia. Né? O pensamento está com Cristo, estou tranquilo, estou bom, estou bem. O médico, quando está tomando remédios antidepressivos, isso pode afetar a mediunidade? Pode, em vários aspectos. Alguns medicamentos até bloqueiam a percepção mediúnica da pessoa. A pessoa entra em um estado tal vamos dizer assim, a consciência da pessoa fica tão obnubilada, como diria, né? Fica tão limitada que a pessoa perde o contato com o espiritual. Ela fica lá, né? Tem vários medicamentos aí que, né, deixam, vamos dizer assim, impede a percepção mediúnica da pessoa. Tá? E outros que facilitam, né? Principalmente o medicamento psicotrópico, né? Que faz a pessoa entrar em, né, por exemplo, morfina, esses medicamentos aí que o pessoal usa até como droga, né? As meperidinas da vida, né? Os que se chamam de medicamentos baseados em ópio, né? Que eles chamam, né? Que é a morfina, meperidina, um monte de outros aí que, né, nem sei o nome direito, né? Apesar que eu trabalho com isso, mas já esqueci, né? Esses medicamentos favorecem o transe mediúnico, mas aí é a mesma coisa da bebida. Que tipo de transe? Né? Eu tô lá no hospital, lá, como acontece às vezes com alguns médicos que a gente conhece lá, o cara tá lá se drogando, lá, injetando droga na veia lá para ficar doidão, né? Ele vai entrar em transe? Vai, mas que tipo de espírito ele vai perceber? Né? Será que é um companheiro espiritual agradável de se ver? Né? Ele vai ver quem? Ele vai ver normalmente a tendência que o espírito que ele veja seja o viciado que está acompanhando ele. Ou um grupo de espírito viciado que está acompanhando ele. Que normalmente tem uma aparência, né, compatível com o seu estado de vício.
né? Você quer saber como é que é um espírito desencarnado viciado? Observa, pega uma pessoa lá da Cracolândia, né? Infelizmente, um dos nossos irmãos que estão ali, escravos do vício, né? Multiplica a aparência dele por 10, piorada. Verdadeiras múmias, verdadeiras, né, entidades, né, que parecem às vezes, né, eu tenho companheiros que a gente já viu num plano espiritual que parecem uns mosquitos gigantes, eles têm até umas trombas assim saindo da boca deles para eles conectar com a pessoa lá, para sugar ali, né, já perde até ali de certa maneira a aparência humana, né, se tornam ali como os viciados no sexo, né, que a gente vê no plano espiritual cheio de, né, normalmente são espíritos extremamente peludos, assim, parecem uns gorilas assim, né, com órgãos sexuais arrastando pelo chão, tanto homens quanto mulheres, tá, gente? Né? Então, coisas deprimentes, né? Os viciados, né, que andam, né, que os braços dele parecem, né, cheio de bocas, assim, para poder sugar. São umas coisas bem complicadas, infelizmente, esse tipo de entidade que a pessoa vai ver. Aí ela vai falar que tá vendo um monstro, tá tendo. Aí quem tá perto fala, nossa, o cara tá tão doidão que ele tá alucinando lá. Nossa, tá doidão lá, ó, doidão. Tá doidão nada. Ele está vendo o mundo espiritual à volta dele, né? Ah, mas e o índio lá, o pajé que fazia é diferente, né, gente? Porque ali tem um outro objetivo, né? Você pega lá o pajé, você pega lá o cara da tribo lá, né? Que fazia aquilo lá 600 anos atrás lá para poder ajudar a tribo, para poder ser intermediário com os espíritos, para ver onde que planta, onde que colhe, como é que acha a erva que cura, é outra história, tá? Hoje já não é necessário esse tipo de ritual, tá? Muita gente faz, porque está preso ao passado, né? Mas hoje a gente não precisa, né? Você não vai chegar na casa espírita e vai falar assim, bebe isso aqui para você ver os espíritos. Não, né? O que vai atrair os espíritos? Nós já sabemos que o que atrai os espíritos é a nossa conduta, é a nossa vontade de ser melhor, é o nosso desejo do bem, né? É a nossa caminhada rumo aí, né, a valores maiores, né? É isso que faz o diferencial, né, que a gente tanto precisa aí da nossa melhora espiritual. É isso, né? Não existe mistério, não existe, vamos dizer assim, lenda ou segredo, né, para a gente conseguir esse desenvolvimento espiritual. É o esforço, é o nosso trabalho, né, é a nossa vontade de ser melhor, né, é isso que vai nos tornar, vamos dizer assim, aptos, né, a receber o auxílio da espiritualidade, né, os espíritos de luz, né, aonde que eles vão, aonde a sintonia, né, onde a gente permita a sintonia deles, né, isso aí depende de cada um de nós, né. Pessoal, hoje nós estamos falando, para quem está chegando, né, nós estamos falando de transe, né, o estado de transe dentro da reunião mediúnica. Nós estamos estudando esse positivo aqui da FEB, né, falando sobre mediunidade, né, e lembrar, né, outro estado de transe muito legal, né, que as pessoas estudam bastante, a gente não falou aqui, é os fenômenos de quase morte, né? Pessoa que sai do corpo lá, tá, né, tem um acidente lá, igual a gente tinha falado, ela entra no estado de transe, né? E aí ela se vê fora do corpo, ela vê o plano espiritual, ela vê familiares, ela vê conhecidos. É também ali, né, um fenômeno mediúnico que está acontecendo. É um fenômeno ali, né, que a pessoa está passando por ele, que é, né, um fenômeno, uma experiência, vamos dizer assim, espiritual, tá? Muitas vezes. É muito interessante também esse tipo de situação, vamos dizer assim, né? Também um fenômeno, um transe, tá? Em outro nível, né? Muitas pessoas que ficam em coma relatam, né, que não relata nada espiritual, mas relata que se vê no hospital, que vê as pessoas lá do lado, que vê o médico, que vê, né, a equipe, que vê as pessoas que visitaram, né, e às vezes até os relatos batem, a pessoa fala, nossa, é isso mesmo, você estava lá mesmo, o que é isso, né? E aí vai se descobrir, né, o que aconteceu ali? Um transe mediúnico. A pessoa estava em transe, ela estava fora do corpo, né? Enquanto o corpo estava ali limitado por causa da questão da saúde dela, que estava ali, né, debilitada por um acidente, por uma doença, e ela percebe o mundo espiritual enquanto naquele estado, né? E isso também é categorizado dentro da doutrina espírita como um estado de transe mediúnico, tá, gente? Às vezes é bem difícil concentrar, mesmo fazendo prece. Sim, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa estrutura ocidental, né? A gente tem dificuldade de concentração, porque a gente aprendeu que a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Nós trabalhamos, vamos dizer assim, né, dentro de um conceito social de que o que importa é a quantidade de coisa que a gente faz.
né? Então a gente é muito preso nisso, a gente sofre aí, né? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta, né? Então, assim, é um reflexo das nossas construções mentais. A gente tem que, né? O médium tem que ser meio desligadão das coisas, às vezes, para poder, né, funcionar ali o fenômeno mediúnico, vamos dizer assim, num nível mais profundo, né, das situações, né? O médium tem que ser meio, né, meio fora da realidade, vamos dizer assim, né? Os espíritos falam isso com a gente às vezes, né? Que o médium ele é meio, né, como ele tá no meio, né, tá ali, né, entre o espiritual e o material, a gente fica, né, meio viajadão, tá? Mas faz parte também, né? Faz parte do processo também. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar sobre a apostila, sobre o transe, ou alguma outra questão sobre mediunidade que vocês queiram, né, que a gente aproveite aí para a gente poder entrar, né? Quem quiser, fique à vontade aí, por favor, e nos ajude. Nós estamos precisando. Nadinha? Vamos continuar. Nós temos mais 15 minutos aí para falar de mediunidade. Sobre o transe, né? Como que a gente induz o transe? Né? Passos para se induzir o transe. Como é que a gente faz? Primeiro, limita o sensorial, né? Menos som, menos visual, né? Segundo, ambiente calmo, né? Ambiente tranquilo. E aí o que acontece? A pessoa entra num estado de transe, ela entra ali, né? Ela começa a perceber o mundo espiritual à sua volta, né? Normalmente a primeira coisa que a pessoa vai perceber é os próprios pensamentos, as próprias ideias. É como se tivesse aqui em torno da gente, né, uma aula, e tem, né, que são os nossos pensamentos e as nossas ideias cotidianas. Estão aqui, ó. Então, para me atravessar essa aula que está em torno de mim, demanda um pouquinho de tempo. Então, eu vou esperar, né, eu vou me concentrar. Vou vir um monte de coisa na minha cabeça. Vai vir um monte de coisa na sua cabeça. Mas a tendência é que, com o tempo, você comece a aprender a atravessar essa primeira barreira, que são as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos. Tem gente que fica 20 anos na reunião mediúnica, né, só percebendo os próprios pensamentos, né, só dentro da própria onda mental, como diria o André Luiz, né, vai e volta e está ali preso dentro daquela onda mental que é própria. É normal, após o médium receber um irmão desencarnado, ou mesmo da incorporação, e depois passar por sentimento de culpa, de remorso? É possível se o espírito estiver assim, né? Então, às vezes, o espírito vai se comunicar. Vão lembrar que o médium ele não dá passividade apenas para as palavras do espírito, ou para aquilo que ele está sentindo, né? Não é o que está pensando. Ele vai dar passividade para aquilo que ele está sentindo, né? Então, o conteúdo mental do espírito, muitas vezes, vai influenciar o médium, né? Muitas vezes a gente, enquanto médium, vai sentir ali, naquele momento, né, a angústia, a tristeza, a raiva, né, que aquela entidade está experimentando. Assim como também, né, eu vou falar do positivo, né, que é sempre muito importante, né, a gente vai sentir, né, a vibração dos espíritos de luz, o carinho, o afeto, aquele amor, aquela vontade de sair abraçando todo mundo, né, às vezes está na reunião mediúnica, né, aí vê o Lucas, né, quando o Lucas manifesta assim, aí você fica tranquilinho, né, na paz, né, cheio de amor pra dar, né. Aí quando vê o Liel assim, né, aí dá vontade de sair beijando todo mundo, abraçando, vem cá, meu filho, eu te amo do jeito que você é, cara, né. Quando vê um espírito muito bondoso, né, muito gentil, muito maternal, né, aí você quer pôr todo mundo no colo, você quer dar um abraço, né. Eu lembro que uma vez na reunião mediúnica, né, veio um espírito com energia tão amorosa que deu vontade de levantar e sair abraçando todo mundo da mesa. Entendeu? Dá vontade de, né, levantar e pôr a mão em todo mundo. Vem cá, deixa eu te dar amor aqui, porque Jesus está mandando amor, né? Hoje, nesses dias de pandemia, não dá nem para fazer isso, né? E também não é muito aconselhável, né, gente? Porque às vezes você dá um abraço lá na pessoa lá, né? Na mulher casada, né? E o negócio, né, não é muito, né? Tem que ter uma prudência, né? Ou então alguém dá um abraço na sua esposa e fica assim, pega aí, né? Que espírito, né? Mas às vezes você se sente tão envolvido pela energia do espírito que você carrega a sensação, né? A sensação negativa, mas isso tem muito a ver com a gente, Silvana, entendeu? Se a gente não estiver bem, né? Se a gente estiver depressivo, vier um espírito depressivo, nós vamos segurar a energia dele. Não tem espiritualidade que separa, não. Por quê? Porque a vinculação é pelo pensamento.
né? Aquelas histórias que a gente conhece muito bem, né? De médiuns que às vezes estão lá na reunião, aquela coisa toda, né? E aí vem um espírito desequilibrado e a espiritualidade não consegue separar, né? Não que eles não conseguem, né? Eles até conseguem, se eles violentarem a pessoa, né? Se eles pegarem a força, o espírito, se eles chegarem à força, eles vão conseguir. Mas será que esse é o objetivo? Né? Tirar a força aquilo que o próprio médium está fazendo, né? Fazendo força para manter vinculado? Né? Então são, né, questões que são bem complexas, né, da gente lidar. Então, o primeiro doutrinador, o primeiro consolador do espírito é o próprio médium. Remédios calmantes podem facilitar? Podem facilitar o processo de incorporação, pode, mas também dificulta a separação, porque a pessoa está tão relaxada e tão lá, né, que se for um espírito desequilibrado, para ele sair vai ser uma dificuldade. Por quê? Porque ela está toda frouxa, ela tá fora do controle, né? Então por isso que essas questões, né, tem que ser analisado. Por exemplo, a pessoa toma um monte de calmante, ela vai para a reunião mediúnica, né? Então ela está toda, vamos dizer assim, mole, né? Toda a vontade dela está toda, né? E aí ela chega na reunião e ela começa, ó, chegou o menino. Aí ela começa a ser envolvida com a entidade. Imagina que essa entidade é uma entidade desequilibrada, né? E esse espírito percebe que o médium está lá, né, todo mentalmente ali desiludido, né? Vamos dizer assim. O espírito fica, né? Vai ser uma dificuldade para desvencilhar o espírito do médium. A espiritualidade vai ter que trabalhar muito mais, né? Escutar um som parecido com aquele ruído de rádio, quando se sintoniza com a emissora, tem relação com o estado de transe, isso aí é audiência, isso aí já é o fenômeno mediúnico, tá? Esse bagulho aí normalmente se faz, né, através da audiência do médium, né? Então o que acontece? O seu cérebro está interpretando como um bagulho que você conhece, um estímulo auditivo que vem da espiritualidade. Ficar sem pensar em nada é o caminho para se preparar para o transe, se pegar no silêncio total mental? Não. Né? Porque isso é o caminho da meditação. Né? Por que não? Porque nós temos que sintonizar com a luz. Então o ideal é que você comece a pensar em Jesus, na espiritualidade, no bem, no trabalho, né? Porque o espírito vai vir. Aí imagina, chegou o espírito, está chegando, o espírito está lá concentrado. Aí você está fazendo força para não pensar em nada. Quando o espírito vem, você vai repelir ele, eu não quero pensar em nada. Não quero contar com você não. Aí às vezes vem um espírito. Os primeiros momentos que o espírito, quando aproxima, que a gente sente, né? Quem é vidente vai ver o espírito chegando. Quem é audiente vai escutar, fala, ó, tem um espírito aqui, né? Ou vai estar bravo, né? O espírito vem, né, com aparência meio assustadora, né? Outras pessoas, além disso, o que elas vão sentir? Os pensamentos e as emoções do espírito. Nossa, que cara tá se sentindo culpado. Nossa, aquele ali tá atrás da mãe dele, olha só, né? Olha aquela mulher lá, né? Sofrida, machucada, agredida, né? Então, se você tentar não escutar nada, você se bloqueia. Imagina que você é um médico, né? E aí senta um paciente na sua frente e fala assim, não quero ouvir nada, não quero saber de nada, não tô em nada. Aí o paciente fica lá, doutor, tô sentindo aqui, ó, minha barriga tá doendo, não quero perceber nada. Entendeu? Então, no primeiro momento da concentração, ajuda a concentrar. É aquilo que eu falei, né? Mas se você deixar aquilo acontecer, você vai ficar meditando a reunião inteira e não vai perceber nada. Porque a disciplina da meditação é uma disciplina que a gente chama de isolamento mediúnico. Você se isola, você entra lá no seu próprio mundo íntimo, lá no nada, né? E aí você se perde muitas vezes ali. Tá? Então é uma questão que a gente tem que ter ali né? Aquilo é uma sintonia fina, né? Até que ponto que a gente deixa, né, o transe acontecer, né? No sentido da meditação. Por quê? Porque muitas vezes, né, essas situações vão criar um problema mais para frente, vão criar uma dificuldade mais para frente, né? Porque você vai aprender a fechar a sua percepção, né? E nem sempre isso é o ideal para aquele momento, para aquela situação ali, né, em particular, né? Mas é uma sintonia fina, né? Com o tempo a gente acaba conseguindo ali realizar bem ali, né? É um meio termo, tá, gente? Gente, falta 7 minutos para a gente acabar a reunião, né? A gente está chegando no final. Se alguém tiver alguma questão de mediunidade aí que queira trazer, perguntar, né? Por favor, né? Vamos esperar aqui mais um minutinho.
Senão nós vamos, né, já encerrar o nosso estudo, né, e agradecer os amigos espirituais, tá? Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? Né? Lembrar sempre, gente, vamos ler a apostila antes, né? Porque se a gente ler a apostila, o que acontece? Facilita para a gente, né, poder estudar, tá? É interessante a gente, né, pensar sobre isso, dar uma lida, né? Então, falamos do álcool já falamos, né, que o álcool produz em estado de transe. O estado de transe dura quanto tempo? Pode ficar por uma... Pode, tem reunião. Às vezes você vê os espíritos, né, a pessoa porque não tem coma, ela fica em transe horas, né? Na reunião mediúnica, né, porque normalmente as reuniões mediúnicas, a parte prática delas, que é a parte que, né, que os espíritos manifestam, dura ali uma hora mais ou menos, né? Normalmente a reunião mediúnica tem 1h30 de duração. Então a primeira parte ele tem uma leitura, né, aquela coisa toda, né, faz a prece, a leitura do evangelho, de uma obra. Aí depois começa a prática, normalmente 1 hora das comunicações de duração, e depois o final ali tem, né, uma análise, né, aquela coisa toda. Então é possível? Já é possível. Já participei de reunião mediúnica que durou 5 horas, né? Não no Francisco de Assis, né? A gente já participou de algumas reuniões mediúnicas aí que o pessoal fazia que varava à noite. O Chico Xavier mesmo, as reuniões mediúnicas que o Chico participava, né, que normalmente eram reuniões de consolo, de psicografia, né, às vezes entrava para madrugada fora, né? Porque o negócio demorava mesmo, né? Então, assim, existem casos e casos, é possível, tá? Né? Por exemplo, às vezes a pessoa está num estado de obsessão tão forte, ela está tão envolvida com uma entidade, que ela está em transe o tempo todo, né? Que a gente chama da simbiose espiritual. O espírito está tão conectado com a pessoa, né? O pessoal chama de possessão, né? Não é possessão porque ninguém entra no corpo de ninguém, tá? Então, esse termo não é muito adequado, né? Mas esses processos espirituais em que obsessores estão tão vinculados com o encarnado, às vezes mais de um, né? Que a pessoa está num transe constante. Quando ela fala, você não sabe se é ela que está falando ou se é o obsessor. Né? Às vezes nem ele sabe, nem o obsessor sabe onde começa a pessoa, onde que ele termina. Está tão conectada ali a mente ali, ó, né? E a pessoa está sendo envolvida por aquelas vibrações. E como é que tira ela daquela vibração? É um processo lento e gradual. Tem que fazer uma desobsessão, tem que ter uma mudança de comportamento, né? Não adianta nada. Por exemplo, imagina que eu estou aqui sendo obsidiado por 10 alcoólatras. 10 entidades alcoólatras aqui me sugando e eu tô lá bebendo, aquela coisa toda. Aí bota o nome do Marcelo na reunião mediúnica. Beleza, aí vem espiritualidade, fala assim, ó, desses 10 aqui, 8 nós já vamos tirar aqui, que é fácil, é só uns espíritos meio desequilibrados, mas dá para tirar eles fácil aqui, ajudá-los. 2 já é difícil, já estão muito ligados com o Marcelo. Eles vão lá, fazem reunião mediúnica, aí o espírito conversa e fala, e ajuda, e tira o espírito. Né? Aí o Marcelo fica limpo, espiritualmente, vamos dizer assim. Né? É aqui que Jesus fala, o demônio que volta. Né? O Marcelo está lá, limpo, mas o Marcelo não muda os comportamentos dele. O que acontece? Ele volta para o boteco, não que ele entra no boteco, né? Outros espíritos estão lá, esperando a chance de obsidiar alguém, e falam, olha, o Marcelo está sozinho, cadê o bando que estava com ele? Cadê o Zé, o Manuel, o Joaquim, o Fernando, né? A Maria que andava com o Marcelo? Sumiu tudo lá. O Marcelo está livre, vamos pegar ele para nós. Aí os espíritos vão lá, outras entidades, e dominam o Marcelo de novo. Né? Porque o Marcelo não parou de ir no ambiente do boteco, o Marcelo não buscou ajuda, não foi fazer um tratamento, não entrou numa A. Né? Então, a ajuda espiritual, ela funciona, desde que nós demos sustentação. Né? Não adianta nada fazer um transplante de... Porque imagina o seguinte, imagina que eles inventam um transplante de pâncreas que cura diabetes. Eu faço outro transplante de pâncreas. Coloquei um pâncreas novo. Né? Mas eu tenho toda a tendência de ter diabetes. Aí eu começo a comer açúcar igual um formigão. O que acontece? Eu estrago o pâncreas de novo. Não adianta nada. O Marcelo lá, né, bebia tanto. O Marcelo vai lá fazer um transplante de fígado, né, dar um fígado novo pro Marcelo, ciência, né? O Marcelo, nossa, vou ter um fígado novo. Eu corro lá e começo a beber de novo. Vou estragar o fígado. Né? A cura espiritual, ela acontece. Jesus pode curar qualquer um instantâneo. Mas quem mantém a cura? A gente. Se eu não manter a cura, eu volto para o estado anterior. Né? Porque a cura, ela não é só consertar os órgãos, ela é mudança de valores. Por isso que a gente tem, por isso que Jesus ensina pra gente o quê? Vigiar primeiro, orar depois. O que é vigiar? Vigiar os outros? Olhar a vida dos outros? Não, vigiar a gente, né? Olhar para o espelho e falar, nossa, tem que ser menos arrogante, tem que ser menos vaidoso, tem que cuidar mais da minha saúde. Né? Tem que fugir desse vício aí. O que eu posso fazer para melhorar enquanto indivíduo? Nossa, estou nervoso demais. Né?
Então, vigiar primeiro é a gente. Eu não vigio os outros, não, vigio eu. Né? Vigiar os outros é a pior bobagem que existe, né? Que a gente vai cair na onda da treva. Né? Até porque Jesus fala que a gente não deve fazer isso, a gente deve vigiar a si mesmo. Né? Observar a si mesmo. Porque a minha vigilância vai ser útil quando ela vai me ajudar a melhorar. Eu vigiar os outros, né? Eu posso vigiar meu filho aqui, ó, que é uma criança. Eu vigiar ele, né? Mas no dia que ele for adulto, que ele for dono da vida dele totalmente, eu posso até aconselhar, mas vigiar não posso não. Né? Então são coisas pra gente pensar aí. Pessoal, nós estamos terminando o nosso estudo. Né? Já deu aí 9 horas, né? Que é o nosso horário. Amanhã nós vamos continuar com o nosso estudo de Evangelho. Nós estamos estudando o sermão profético de Jesus. Nós estamos falando da guerra, lá daquela situação toda espiritual que nós estamos passando. Né? A gente está fazendo um tratamento na sexta-feira, sempre lá pensando no pessoal lá da Rússia e da Ucrânia. Né? E pedindo por eles muito, né? Porque são nossos irmãos, né? Aqui do planeta. Né? E que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa pacificar o nosso coração. Tá? A gente vai deixar o vídeo do estudo salvo aqui no Instagram, né? Quem quiser assistir de novo vai ficar salvo, né? Só fechar aqui, ele vai ficar salvo aqui pra gente. Né? Agradecemos a todos os companheiros que participam com a gente aí do estudo, né? E que Jesus possa nos abençoar sempre, né? Vamos fazer a nossa prece final e já agradecendo aí a todos, né? Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos pela noite, pelo ambiente do lar, pela família. Te pedimos que estenda suas mãos sobre nós, para que possamos juntos trabalhar, aprender e amar. Dá-nos, Senhor, a paz. Abençoa os nossos lares e a nossa vida. Ajuda-nos a melhorar, a observar, a vigiar a nós mesmos. Não como quem julga, mas como quem se responsabiliza. Dá-nos a paz, o entendimento, o amor. Nos ensine a ser instrumentos e continuidade das tuas mãos. Permite que possamos estar contigo pelo pensamento, pela ação e pelo sentir. Abençoa todos nós mais uma vez e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Tenhamos todos uma boa noite. Até amanhã. Né? Nós vamos continuar com o estudo do Evangelho. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.